Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um único versículo do livro de Provérbios. É uma promessa bem antiga que revela o que acontece quando alguém busca a sabedoria de verdade, com sinceridade. Vamos lá, direto ao que interessa. E está aqui o coração da nossa conversa de hoje. Provérbios capítulo 2, versículo 5. Repara que a frase começa com então. Isso já dá uma pista, né? Mostra que o que vem a seguir é um resultado, uma consequência de algo que foi feito antes. É uma promessa que depende de uma busca. E isso nos leva à grande pergunta: o que significa, na prática, entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus? Convenhamos, não são expressões que a gente usa todo dia no café da manhã. Então, bora desvendar o que está por trás delas. Essa promessa, como a gente vai ver, se desenrola em duas etapas. São duas partes bem distintas, mas que estão, olha, super conectadas. É como se fosse uma jornada que leva a duas grandes descobertas. A ideia central aqui é que essa busca sincera nunca é em vão. Sabe, não é um tiro no escuro. Existe um resultado garantido, quase como se fosse uma fórmula. E o resultado é a descoberta de duas verdades que são a base para uma vida com muito mais entendimento. Vamos focar agora no primeiro resultado dessa busca. O que significa entender o temor do Senhor? A palavra temor pode confundir um pouco a gente hoje em dia, né? Da ideia de medo. Por isso, ter clareza aqui é fundamental. E aqui está o pulo do gato. O interessante é justamente essa distinção. Não se trata de ter medo como a gente tem medo do escuro ou de algo que pode nos machucar. Pelo contrário, a fonte explica que é uma mistura de reverência, um respeito profundo e, claro, amor. E se a gente quebrar isso em pedacinhos, fica ainda mais claro. O respeito vem do reconhecimento da grandeza e da autoridade. A reverência adiciona aquela camada de admiração, de honra. E o amor a Deus é o que conecta tudo. É a parte pessoal, afetiva da história. Muito bem, agora vamos para a segunda parte da promessa. Depois que se entende essa reverência profunda, o caminho se abre para uma outra descoberta: achar o conhecimento de Deus. E olha, é super importante a gente entender que não estamos falando de um conhecimento de enciclopédia, sabe? De acumular fatos e dados. A fonte descreve isso como um entendimento divino, uma percepção da verdade que vai além da nossa capacidade intelectual. Este slide aqui ilustra essa progressão de um jeito perfeito. Não são duas descobertas que acontecem por acaso, de forma independente. Entender o temor do Senhor é o primeiro passo, e é ele que permite que a pessoa encontre o conhecimento de Deus. Uma coisa leva diretamente à outra. É uma sequência. Tá, mas e daí? Qual é o resultado final de tudo isso? Quando essas duas coisas acontecem, as consequências não são só teóricas, não. Elas são muito, muito práticas e afetam a vida de um jeito bem direto. Essa tabela resume essa relação de causa e efeito de forma bem clara. Entender a reverência leva a uma transformação por dentro, no caráter. E achar o conhecimento de Deus vira uma orientação por fora, um verdadeiro guia para as decisões da vida. Então, no fim das contas, o ponto crucial é este. A sabedoria que o versículo descreve não é uma coisa passiva que fica lá guardada. É uma força ativa. Ela literalmente molda a identidade da pessoa, o quem ela é, e também as suas ações, o como ela vive. Com base em toda essa análise, a gente pode extrair um conselho final, um resumo prático e direto que serve como aplicação de tudo que a gente viu até agora. O conselho essencial, portanto, é um chamado para a ação. É um convite para cultivar essa reverência e buscar um conhecimento que não seja superficial, mas sim profundo e, o mais importante, transformador. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Num mundo tão cheio de informação, de distrações por todos os lados, como essa busca por um conhecimento mais profundo, que nasce da reverência, poderia de fato orientar a nossa vida hoje? É uma ótima questão para se pensar.